A WEG é, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso da indústria brasileira. Uma verdadeira campeã na Bolsa de Valores. Mas o que acontece quando uma campeã dessas tropeça? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. O que está por trás da queda de uma das empresas mais queridas do mercado? Para a gente entender o que está acontecendo, o gráfico da ação já conta quase tudo. Olha só essa trajetória. A partir de 2021, foi uma escalada impressionante, saindo lá dos R$ 25 e mais do que dobrando de valor até bater um pico histórico acima de 59. Parecia que nada podia parar a VEG, né? Só que aí chega 2025, o cenário vira completamente e a ação despenca quase 40%, voltando para casa dos R$ 37. Pois é, e aí que fica a pergunta que não quer calar. Como é que uma empresa tão sólida, líder de mercado, sofre um baque tão forte e, principalmente, tão rápido? É para encontrar essas respostas que a gente vai mergulhar nos detalhes agora. Mas antes da gente mergulhar na queda, é super importante entender o tamanho da WEG. A gente não está falando de uma empresa qualquer. Nós estamos falando de um verdadeiro monstro da indústria brasileira, com um alcance que vai muito além das nossas fronteiras. Pensa assim, a WEG não joga só no Campeonato Brasileiro, ela joga a Champions League da indústria. Seus produtos, de motores a complexos sistemas de energia, estão espalhados pelo mundo todo. E para ter uma ideia do peso disso, 58%, ou seja, mais da metade de tudo que ela fatura, vem de fora do Brasil. É um sinônimo de sucesso industrial brasileiro lá fora. Beleza. Agora que a gente já tem a dimensão da empresa, vamos colocar em números o tamanho do tombo que assustou todo mundo em 2025. O número assusta, né? Só no ano de 2025, o valor da ação da WEG despencou mais de 30%. Isso significa que bilhões de reais em valor de mercado simplesmente evaporaram em questão de meses. Ok, a ação caiu forte. Mas a pergunta que realmente importa é: será que essa queda no preço reflete um problema real na empresa? Para responder isso, a gente precisa fazer um verdadeiro raio-x da saúde financeira da WEG. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. Se a gente olha os resultados do segundo trimestre de 2025, o lucro líquido não caiu. Pelo contrário, subiu 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Parece bem saudável, não é? A receita também seguiu o mesmo caminho, com um crescimento sólido de mais de 10%. Só que tem um porém aí, e é um porém gigante. Apesar de serem números fortes, eles ficaram abaixo das expectativas altíssimas que o mercado tinha. E no mundo dos investimentos, às vezes, crescer não é suficiente. Você precisa crescer o quanto esperavam. E quando a gente olha os fundamentos, a força da empresa fica ainda mais clara. Olha só esses números. O ROI, que é basicamente o retorno para o acionista, está em quase 29%. Isso é excelente. O ROIC, que mede a eficiência da empresa, passa dos 25%. E o mais impressionante, nos últimos 5 anos, o lucro da WEG cresceu, em média, mais de 31% ao ano. Resumindo, é uma verdadeira máquina de gerar valor. Só que, claro, a WEG não está sozinha nesse campo. Ela opera no mercado global, disputado por verdadeiros titãs da indústria mundial. E aqui a gente vê a força dela no seu principal mercado, o de motores de baixa tensão. A WEG é a líder global, sim, com 16% de participação. Mas olha só quem vem logo atrás coladinho, a gigante suíça ABD, com 15,5%. É uma disputa ombro a ombro extremamente acirrada, com outros gigantes como Siemens e Nidec na briga. E essa briga não é só com a BP. A lista de concorrentes é um verdadeiro quem é quem da indústria mundial. Tem gigantes da Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos. É uma briga de gente grande em todos os cantos do planeta. Ok, então vamos juntar as peças. A empresa é sólida, lucrativa, líder de mercado. Então, por que o humor do mercado azedou de repente? O que especificamente fez tantos investidores apertarem o botão de venda? O que aconteceu foi basicamente uma tempestade perfeita. Não foi uma coisa só, mas uma combinação de 4 fatores que se alinharam. Primeiro, como a gente viu, os resultados que, apesar de bons, frustraram as expectativas. Segundo, o câmbio. Com o real mais forte, a receita que vem de fora vale menos em reais. Terceiro, o risco de tarifas sobre matérias-primas que poderiam aumentar os custos. E por fim, como consequência de tudo isso, os analistas de mercado começaram a rebaixar suas recomendações, o que mudou a percepção geral de otimismo para cautela. Beleza, já entendemos o que derrubou a ação. Mas e daqui para frente? O que esperar da WEG 3?
Vamos analisar agora os fatores que podem, quem sabe, impulsionar a UEG para uma nova fase. E olhando para o futuro, o cenário tem sim muitos pontos positivos. Pensa só nas grandes tendências mundiais. A transição para energias renováveis, a expansão dos carros elétricos, tudo isso demanda exatamente os produtos em que a UEG é especialista. Além disso, um dólar mais forte ou a retomada do crescimento global podem funcionar como fortes ventos a favor. E aqui no Brasil, tem um fator-chave para ficar de olho: a taxa Selic. A lógica é simples. Juros mais baixos são bons para a UEG por dois motivos principais. Primeiro, o crédito fica mais barato para os clientes investirem em projetos industriais. E segundo, com a renda fixa pagando menos, as ações de empresas de qualidade, como a UEG, se tornam mais atraentes. No fim das contas, tudo se resume a uma grande questão: ao dilema do investidor. Será que essa queda recente da UEG foi só um tropeço temporário no caminho de uma grande campeã, criando uma boa oportunidade de compra? Ou será que é um sinal de que os melhores dias da empresa, aquele crescimento explosivo, ficaram para trás? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro dessa gigante na Bolsa Brasileira.